Olá, pessoal! Na aula de matemática de hoje, veremos números inteiros e a reta numérica. Começaremos relembrando o conjunto dos números naturais. Até o ano passado, vocês aprenderam o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. O conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Dizemos que esse conjunto é infinito positivamente, pois não temos números negativos, decimais ou fracionários. Agora, esse ano, iremos estudar o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. O conjunto dos números inteiros são os números naturais, seus opostos e o zero. Os opostos dos números naturais são chamados de números negativos, ou seja, o conjunto dos números inteiros é formado por números positivos, por números negativos e o zero, sendo esse conjunto infinito, tanto para o lado positivo e para o lado negativo. Atenção! O número zero não é nem positivo e nem negativo, porém ele faz parte do conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros. Então, se esse número não é nem positivo e nem negativo, o que esse número é? É um número neutro. É importante vocês prestarem atenção nesse ponto. Todo número natural é inteiro, mas nem todo número inteiro é natural. Dizemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelo conjunto dos números naturais, que são os números positivos, e os números negativos formam o conjunto dos números inteiros. Por isso, dizemos que o conjunto dos números naturais estão contidos no conjunto dos números inteiros. Os números inteiros no dia a dia. Vamos ver situações em que precisamos dos números negativos para o nosso cotidiano. Por exemplo, em situações que envolvem temperatura, ou situações financeiras, e também em situações que envolvam dívidas. Os números inteiros surgem para suprir a necessidade de usarmos os números negativos. Agora, iremos ver as retas numéricas. A reta numérica dos números naturais começa no zero e aumenta para a direita, tendo sempre números positivos, infinitamente. Já a reta numérica dos números inteiros, ela é infinita, nos dois sentidos. No meio, teremos o zero, para a direita, os números positivos e para a esquerda, os números negativos. Partindo do zero, teremos o mais 1 e o menos 1, e estes terão que ter a mesma distância do zero. O mais 2 e o menos 2 também devem estar à mesma distância do zero, e isso sucessivamente. Os números positivos podem aparecer sozinhos ou acompanhados do sinal de mais. Já os negativos devem ser acompanhados do sinal de menos. Vejamos alguns exemplos. No exemplo 1, eu quero que vocês representem as seguintes situações usando os números inteiros. Na letra A, lucrei R$ 30 com a venda da minha TV. Como que iremos representar essa situação? Bom, a palavra lucro nos remete ao sinal de mais. Então, se eu lucrei, vai ser um sinal positivo. Representando isso, o lucro de R$ 30 vai ser representado na forma de mais 30. Na letra B,
A temperatura em Gramado em julho chegou a 2 graus Celsius abaixo de zero. Nós precisamos representar essa temperatura. Bom, se é abaixo de zero, essa temperatura vai ser uma temperatura negativa. Então, iremos representar como menos 2. No exemplo 2, observe o registro das temperaturas em um determinado dia. Em Pelotas, 25 graus. São Paulo, 32 graus. Montreal, menos 5 graus. Paris, menos 3 graus. E Chicago, 2 graus. Em quais cidades as temperaturas estão abaixo de zero? Novamente, se a temperatura está abaixo de zero, essa temperatura vai ser uma temperatura negativa. Observando no quadro ao lado, as cidades que apresentam temperaturas negativas são Montreal e Paris. No exemplo 3, na reta numérica a seguir, foram usadas letras para indicar alguns pontos. Então, vamos ver essa reta numérica. Observem que a reta numérica ela é formada pelos números positivos e negativos. Então, essa reta numérica é uma reta numérica de um conjunto dos números inteiros. Diga que número representa cada uma das letras. Vocês podem observar que nas letras não tem o número, mas nós conseguimos dizer quais números representam cada letra. Bom, depois do mais um, que número que vai vir? Como é o lado positivo e ele está aumentando infinitamente, vai ser o número mais 2. Então, a letra A é igual a mais 2. A letra B, vocês podem observar que é um número antes do zero. Então, se é um número antes do zero, é um número negativo. E que número vai ser esse? Vai ser o número menos 1. Agora, a letra C. Vocês podem ver que está do lado direito. Então, vai ser um número positivo. Depois do 4, qual é o próximo número? O mais 5. E na letra D, está do lado esquerdo, que é o lado dos números negativos. Então, que número vai representar a letra D? Observem que depois do zero, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3. O próximo número será, então, o menos 4. Pessoal, até a próxima aula. Lembre de realizar as atividades e postar no Facebook. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Abraços!